Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma live aqui, terça-feira. Toda terça-feira nós temos live com convidados específicos sobre zumbido, né? Sempre com um tema específico em relação ao zumbido. E hoje eu vou convidar a doutora Patrícia, que já está aí, inclusive. Oi, Sandra, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre estimulação magnética transcraniana para zumbido. É um tipo de tratamento realmente que eu acho que tem muita coisa nova aí, de novos estudos, né? Daqui para frente, para a gente poder discutir, tá? Oi, Jaque, tudo bem? Oi, Igor. Bom, então eu vou chamar aqui a minha amiga querida pra gente já começar. Então nós temos duas partes desse encontro, né? A primeira parte eu vou bater um papo com ela, né? Pra gente entender um pouco mais o que é essa estimulação magnética. E na segunda parte eu vou abrir para as perguntas, tá? Então eu vou abrir para as perguntas. Pode ser perguntas específicas sobre estimulação magnética ou perguntas gerais sobre zumbido, tá bom? Então vamos lá. Vou chamar aqui. Espero que vocês gostem e já vão preparando as perguntas para na metade pro final eu vou abrir. Oi, querida! Oi! E aí, Tudo Paty, bem? tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. E aí tá muito frio? Eu tô morrendo de frio. Olha pra minha Eu, roupa. eu tô vendo, você tá super agasalhada. Aqui esfriou, mas Rio de Janeiro fazer frio é difícil, né, Karina? Eu sei. É Aqui frio pra gente, que tá acostumada a isso. Aqui é calor sempre, mas não é tá frio, não. verdade. Aqui tá 17 graus, mas a sensação térmica é sempre mais baixa e eu sou muito friorenta. Então, eu não sou muito parâmetro. Tô te Como é que vocês vendo aí. estão aí na quarentena? Como é que tá aí? Olha, tá indo, né? A gente, pelo menos da parte da gente, de médica, né? A gente está começando a voltar já consultório, aos pouquinhos, com toda a tranquilidade, né? Aqueles cuidados, pacientes bem espaçados, poucos pacientes, mas estamos tentando aos pouquinhos retomar, mas ainda está confuso, né? Muito caótico ainda, né? Tudo muito incerto. Vamos Uhum. levando, né? Confiar que vai dar tudo Exatamente. certo. Tem que se adaptar, não tem jeito. Não tem jeito. E Vocês também já estão aos pouquinhos aí, né? Eu tô vendo que você vai atender uns pacientes, né? alguns pacientes, assim, principalmente os que mais precisam. E daí, agora, 1º de junho, né, que é quando acabaria essa nova quarentena da gente, começaria uma nova fase. Aí amanhã o governo aqui de São Paulo vai decidir o que é que vai ser realizado aí pra gente. Mas, Pois é. enfim, né? Não tem muito o que a gente fazer, a gente só tem que É, realmente se isolar e se cuidar, né? É isso. exatamente. Exatamente. Ô, Paty, primeiramente queria agradecer pela sua presença, por você estar aqui, por ter aceito meu convite. E Imagina, eu que é sempre, agradeço. é sempre um prazer conversar com você, ainda mais que eu adoro esse sotaque do Rio de Janeiro. Então, ixi, música para os meus ouvidos, vai ser ótimo. Ai, que bom. Não, é ótimo também. A gente fica com saudades, que a gente está longe, né? Sempre longe, Exatamente, você é São Paulo, eu no Rio. Pelo menos assim a gente encurta as distâncias. é verdade. Ô, Paty, ó, eu vou começar, antes da gente começar a falar sobre estimulação magnética, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os meus convidados, né? Então, a primeira pergunta é: o zumbido, ele pode ser curado? Olha, Karina, sim. Acho que a resposta mais imediata é sim. Claro que a gente não vai garantir isso para todos os pacientes, né? Cada Uhum. caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, eu acho que tem que ser avaliado de uma forma muito personalizada, muito individual. Mas a minha resposta imediata é sim. Ninguém vai prometer isso. E eu diria até assim, de uma forma talvez bem otimista, eu acho que a imensa maioria consegue ficar bem, consegue ser tratado, consegue ter uma vida normal, né? Melhorar. Exatamente. Eu acho que isso é o mais fundamental. Independente, claro, da gente, graças a Deus, conseguir curar alguns casos, acho que a mensagem importante é que existe tratamento para todos.
Eu acho que existe uma chance enorme de melhora na imensa maioria. Então, é o que eu falo para os meus pacientes: a questão de qualidade de vida. Você pode ter uma vida normal, Normal. apesar de ter um zumbido, que vai estar mais baixo, que vai estar mais tolerável, enfim, que vai estar tratado, né? Eu acho que essa é uma mensagem bem realista, apesar de sim, eu achar que sim, tem cura. Ótimo, perfeito. Eu sempre faço essa pergunta porque a gente que é especialista, né, Patrícia? A gente não só vê os pacientes falando isso nos nossos consultórios, mas na verdade, porque eles são intoxicados por mensagens que eu costumo falar que são mensagens de nocebo que profissionais de saúde costumam passar para esses pacientes. Então, Sem todos os meus dúvida. pacientes de consultório já me falaram, eu já fui num profissional que disse que zumbido não tem tratamento e muito menos cura. Todos, sem exceção. Então, Pois é. eu procuro aqui em todas as minhas lives fazer essa pergunta, justamente para a gente quebrar essa crença e a gente realmente virar essa chavinha e passar para uma nova etapa aí, né? De Sem divulgação, de dúvida. informações corretas. Então, é isso. Sim, o pior é Patrícia, que uma palavra negativa tem um peso tão grande para o paciente, né? Que às vezes você, com toda a positividade, otimismo, esperança e confiança de que vai tratar, às vezes é difícil quando você tem muita informação negativa que precede, né? É complicado mesmo. Então, acho que é exatamente, importante a ainda mais gente, sabendo da influência do sistema límbico no zumbido, né? sem dúvida, vamos Então, falar isso acaba. bastante sobre isso. Exatamente. Patrícia, me fala de algum caso clínico que você tratou, que você cuidou e que realmente teve um sucesso total aí com a remissão, com a cura do zumbido. Se você puder nos relembrar esse caso. Posso. E aí, eu não sei, como o assunto é estimulação magnética transcraniana, e, claro, acho que talvez a gente vá falar sobre isso mais para frente, mas foi o motivo da minha tese de doutorado. Eu queria relatar um caso de paciente meu que foi tratado com estimulação magnética transcraniana dentro da minha pesquisa. Pode ser? Lógico, perfeito. Melhor impossível. Pois é. Inclusive, assim, eu tenho esse relato está publicado. Depois, se você quiser, até dou as referências e tudo. A gente teve a grande alegria de ter um paciente do estudo. Nós tivemos 29 pacientes no trabalho. Só para deixar claro, foi um estudo experimental, né? Eu acho que no desenrolar dessa nossa live a gente vai falar bastante sobre isso, mas não é um tratamento que seja usado de rotina, né? Até porque não está ainda validado, os protocolos ainda não estão validados assim, para um uso clínico. Então, foi tudo dentro do experimento, do ensaio clínico. E a gente teve a alegria de ter um paciente, que era um paciente que tinha assim, uns 50 e poucos anos, 53 por aí, sexo masculino. Ele tinha um zumbido bilateral, simétrico, com uma audição normal. Ele tinha um incômodo significativo, né? Um THI que pontuava alto. E a gente inseriu ele dentro, não tinha nada mais associado, né? Quer dizer, os exames todos eram normais, não tinha, e essa era uma condição para entrar no estudo, inclusive, né? De que não tivesse nenhuma outra causa identificável de zumbido que pudesse ser tratado de uma forma diferente, né? Por exemplo, um zumbido somatosensorial, ou um zumbido com uma perda auditiva que pudesse ser protetizado, enfim. Ele já tinha passado por toda essa avaliação prévia, estava completamente apto para ser inserido dentro da pesquisa e foi submetido às sessões de estimulação. Nós fizemos 20 sessões e talvez depois eu fale com mais detalhes sobre o projeto. E então eram sessões semanais, né, de segunda, semanais não, desculpa, diárias, de segunda a sexta, por 4 semanas de estimulação magnética transcraniana. Foi um mês que esse paciente me viu praticamente todo dia, só pulava o fim de semana. E ao longo do tratamento, a gente não avaliou durante o tratamento, a gente só fez a avaliação pós-tratamento. E ele, de forma impressionante, assim, a gente fez as medidas depois do zumbido dele, tanto nas escalas, né, no THI, quanto nas medidas do zumbido na cabine, né, na cufinometria, no tinnitus matching. E ele teve na segunda semana de avaliação pós-término do tratamento, ele não percebia mais o zumbido dele.
Ele sentou na cabine, botou lá o fone. Ele falou: olha, Patrícia, eu não vou nem poder te falar, porque eu não estou ouvindo meu zumbido. E Quanto assim, tempo de zumbido ele tinha? ele tinha 3 anos de zumbido. É, Ele já tinha um persistente, já zumbido crônico. longuinho. Ele tinha um zumbido longo já, bem longo. Eu, inclusive, já tinha visto ele no consultório, porque quando a gente recrutou pacientes, a gente recebia de vários centros, mas ele era um paciente meu, inclusive. Eu já tinha avaliado ele antes, enfim. Ele já tinha um zumbido razoável, né? Por um tempo razoável. E ele ficou, e assim, foi sustentada essa resposta, porque a gente fez o follow-up até 4 meses depois do término do tratamento. E essa resposta foi sustentada. Ele ficou sem zumbido Maravilha. até 4 meses depois. Eu Quatro ainda meses. falo com ele até hoje. Ele talvez assim, não tem. Ele me fala que às vezes ele ainda, de vez em quando, percebe, mas é porque é aquela história também, né? Como essas medidas são muito pontuais, ele volta um dia comigo, senta lá e hoje eu não tenho nada. Pode ser que no dia seguinte o zumbido apareça um pouquinho. Ele diz que não está sempre zerado, mas foi, nossa, foi de um THI altíssimo para para um incômodo baixíssimo, praticamente zero em vários momentos da vida dele, né? Foi Exatamente. muito legal. E essa amostra não poderia ter nenhum tipo de perda, nem que fosse uma perda leve? A gente incluiu perda leve também. Tá. Até porque a gente tinha uma população, na verdade, nosso grupo, né, os critérios de inclusão incluíam pessoas até 80 anos de idade. A gente não teve, nossa idade máxima foi de 67. Então, quer dizer, não tinha muita gente de idade com perda significativa, não. A gente acabou incluindo perda leve. Então, tinha essa amostra, né? Porque até se a gente selecionasse muitos pacientes com audição normal, talvez a gente ficasse com N, né? Ia ser mais difícil a gente conseguir isso, né? Enfim, a gente acabou abrindo para as perdas leves. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Você acha importante um follow-up de quanto tempo? Olha, é tão difícil. Em teoria, quanto maior o follow-up, melhor, né? Porque o meu foi da minha tese de doutorado foram de 2 meses. 2 meses, né? Pois é. É difícil assim, é difícil porque é difícil o paciente aderir a um acompanhamento tão grande numa pesquisa dessas clínicas. Às vezes é difícil para a gente também, que já está assoberbada de coisa com a pesquisa. Mas, em teoria, quanto maior o follow-up, melhor. Eu talvez, sei lá, um follow-up de 6 meses, talvez seja uma coisa maravilhosa, né? Eu acho. Eu até participei de um outro estudo com medicação e a gente conseguiu, e não era junto com o psiquiatra, e eram pacientes desse psiquiatra, a gente teve um follow-up de 3 anos. Olha só. Meu Deus, que Foi maravilha, que com sonho! medicação, mas um sonho, né? Sem dúvida. Mas eram pacientes dele, foi um estudo observacional, quer dizer, foi mais fácil. Dentro de um ensaio clínico desses, eu já estava assim, então não aguentava mais, né? Todo dia vendo esses pacientes é duro, né? Eu imagino, para todo mundo. Patrícia, conta pra gente aí, porque dentre esses seguidores a gente tem profissionais de saúde, mas também a gente tem pessoas que são leigas no assunto, né? Se você pudesse explicar o que é essa estimulação magnética transcraniana e como ela funciona. Certo. A estimulação magnética transcraniana, então, ela é uma técnica, né? Um procedimento não invasivo de neuromodulação. A ideia, então, é modular a atividade cerebral. Então, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma bobina que gera um campo magnético e essa bobina é colocada sobre o couro cabeludo, na área do cérebro que eu quero estimular. Certo? Então, existe um princípio, que é o princípio de Faraday, que ele fala o seguinte: eu consigo modular a atividade de um tecido neural gerando um campo magnético sobre esse tecido neural. Eu consigo gerar uma atividade elétrica induzida por essa atividade magnética que eu estou produzindo externamente. Esse é o princípio. E aí, com isso, dependendo do que eu coloco no meu equipamento, eu consigo fazer com que essa atividade cerebral subjacente diminua de atividade ou aumente de intensidade, né, de atividade, dependendo do que eu quero. Se eu tenho uma atividade excitatória que eu quero inibir,
eu programo a máquina para uma estimulação inibitória. Se eu tenho uma atividade baixa demais, né, uma hipofunção ali daquela área do meu cérebro, que eu quero excitar, eu programo o meu equipamento para um campo magnético que vai ser excitatório. Tá, o Deu para Patrícia, entender? muito, muito. Agora, como saber qual área que você precisa excitar e qual que você precisa diminuir o estímulo? É feita alguma ressonância magnética funcional antes? Como é que o profissional identifica? Olha só, isso é feito de uma forma assim, realista, baseado em estudos de neuroimagem funcional que já existem, tá? Existem protocolos, assim, se você pegar centros de pesquisa, né, altamente avançados, com estudos de imagem funcional, com ressonância funcional, você até consegue localizar essas áreas ali no momento e estimular o que precisa ser excitado, o que precisa ser inibido, mas não, na maior parte das vezes, quase sempre, para dizer a verdade, ela é feita baseada no que já existe de estudo, com ressonância magnética funcional, com outros estudos de imagem funcional. Então, eu sei, por exemplo, que nos pacientes com zumbido eu tenho um córtex temporoparietal excitado, que eu devo inibir. Eu tenho um córtex pré-frontal, lateral, dorsolateral, de tal e tal jeito, inibido, excitado, enfim. Eu sei disso baseado em pesquisas Certo. que já existem. Perfeito, agora deu para compreender bem. E no caso, Patrícia, como você. Na verdade, assim, você falou no início da live dizendo que é mais para estudos experimentais e não para atendimentos clínicos. Mas eu vejo, por exemplo, em algumas clínicas de dor, que trabalha com dor crônica, dor persistente, que já aplica a estimulação magnética. No caso, você fala assim, que não existe um atendimento clínico para a pessoa que tem zumbido, é isso? Olha só, o que acontece? Eu acho que se a gente fosse basear. Bom, vamos começar um pouquinho com os estudos que existem. A maior parte dos estudos hoje em estimulação magnética e zumbido são estudos extremamente otimistas. Na maior parte deles, os resultados são bem favoráveis ao uso da estimulação magnética para zumbido. Porém, existem algumas críticas. Assim, muitos deles, as amostras são pequenas, alguns não foram controlados, os protocolos são muito variados de estudo para estudo. Então, o que se convencionou, assim, que a literatura mostra para gente, é que a gente ainda não tem um estudo robusto, né, que garanta que a estimulação magnética transcraniana funcione de tal forma, se usar tal protocolo para os pacientes com zumbido, da forma que existe, por exemplo, para depressão maior. Então, já não existe dúvida de que a estimulação magnética transcraniana, nos protocolos XYZ, tem um efeito antidepressivo validado, é eficaz, é nível A lá de evidência. Então, não tem como negar que existe benefício. Hoje, os estudos para zumbido mostram um possível benefício. Talvez seja um nível C de evidência, né? Uma evidência de que é possível que tenha benefício, mas eu ainda não tenho dados suficientes, robustos suficientes, para mostrar que esse protocolo, assim assado, vale a pena. Então, quer dizer, eu acho, sim, foi o que você falou. Eu vejo, tem muita gente que usa. Tem gente que indica, tem profissionais que aplicam a estimulação magnética transcraniana, mas ainda não existe um protocolo fechado que mostre que aquele protocolo traga um benefício significativo. Então, eu acho que é um tratamento ótimo, é otimista, acho que tem tudo para que a gente no futuro consiga usar muito bem. Mas Perfeito. ainda, né? Nossa, eu achei assim brilhante a sua colocação, porque, por exemplo, dentro da minha área, né, como fisioterapeuta, a gente discute muito, Patrícia, sobre o uso de determinadas técnicas ou ferramentas na minha área e que a gente já usa sem comprovação antes. Por quê? Porque como a gente vê, por exemplo, não é algo que vai trazer um dano muito grande para esse paciente, então eu vou usar aquilo. E a gente sabe que isso é totalmente antiético. Você usar um procedimento em que não exista uma comprovação
uma evidência boa, robusta, para ser aplicado na prática clínica, né? Nossa, sua colocação foi magnífica. Agora, Patrícia, se fosse assim, para você indicar hoje, qual seria o perfil desse paciente com zumbido que você acha, como pesquisadora, como uma pessoa que estudou exatamente esse tipo de tratamento? Como seria o perfil desse paciente com zumbido que poderia, de repente, se beneficiar com a estimulação? Olha só, então vamos lá. Eu vou separar aqui em dois grupos esse perfil. Porque eu acho que um perfil bem legal para se submeter, mas aí eu vou misturar um pouco. É o zumbido em paciente com transtorno psiquiátrico concomitante, que a gente sabe muito que o sistema límbico, obviamente, está muito envolvido, né? As emoções estão muito envolvidas no zumbido, ansiedade, depressão. E muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro, na verdade aquilo está numa bola de neve, num ciclo vicioso. E aí eu vou colocar assim, fugindo um pouquinho só do zumbido, talvez um paciente com um perfil depressivo, com zumbido associado, um paciente, né, ansioso também. Esse eu acho que esgotando as outras alternativas, porque até para depressão, em teoria, depressão sozinha, sem zumbido, em teoria, você teria que tentar um tratamento, talvez medicamentoso antes, enfim. Então, excluindo outras possibilidades, talvez esse fosse um grupo legal, que se beneficiaria. Acho que um outro grupo que talvez se beneficiasse bastante é o grupo, por exemplo, inclusive tem algumas pesquisas em estimulação magnética para zumbido que usam esse subgrupo de pacientes com audição normal, que são os pacientes que você busca e não encontra nada, né? Quantos a gente não tem assim, zumbido que a gente não consegue definir a causa, né? Exames de sangue normais, avaliação, né, fisioterapêutica normal, não tem nada para ponto gatilho, não tem dor, nada metabólico, audição perfeita, tudo normal. Você fuça, vasculha e não acha nada, né? Então, quer dizer, talvez esse paciente se beneficiasse, sim, porque a gente sabe que o zumbido é gerado no sistema nervoso central, a gente sabe que ele tem atividade alterada central. Se a gente não encontra mais nenhuma causa, talvez seja um subgrupo que se beneficie desse tipo de tratamento, né? E a gente sabe, né, Patrícia, que geralmente esses pacientes, pelo menos tudo que eu leio aí na literatura e vejo na prática clínica, os pacientes que têm audiometria normal, geralmente ele tem uma resposta melhor ao tratamento, né? É impressionante isso. A Exatamente. evolução, o índice de cura que a gente observa, né? Então, quem É tem audiometria sempre normal... superior. Exatamente. Eu vi, inclusive, uma revisão sistemática, eu acho que de 2017. E na revisão sistemática, eles aconselham aí a utilização da estimulação. Então, eu acho que os estudos aí tem tudo para mostrar Sem dúvida. o uso na prática clínica, né? Bom, Patrícia, você sabe falar um pouco de custo, assim, se for para a pessoa se submeter a algumas sessões em alguma clínica? Aí você tem ideia? É caro isso? Não sei. Não sei, pior que eu não sei. Olha, eu acho que não é barato. Aqui em São Paulo não é barato uma sessão. Pois é, mas eu não sei dizer exatamente. Olha, na época, eu até me lembro que eu não vou nem poder te falar número, porque na época da pesquisa eu cheguei a cogitar, porque como eu usava o equipamento da UFRJ, eu tinha que ir lá todo dia fazer estimulação nos pacientes. Eu cheguei a cogitar alugar o equipamento. E na época que me ofereceram o aluguel, eles justamente falaram, olha, o aluguel é esse preço, porque o custo de uma sessão é X é tanto, e aí isso pagaria se dois pacientes já pagariam o aluguel. Mas não seria o caso, porque eu estava fazendo pesquisa, eu ia tirar tudo do meu bolso. Mas eu lembro que na época elas me falaram, mas eu não tenho ideia, sei lá, eu posso chutar aqui errado, R$ 400 a sessão, é por aí? Isso, 10 sessões daria R$ 4.000, porque isso. seria um protocolo, né, o mínimo de 10. Eu acho que é por aí, né? É por aí. Eu não estou viajando, não, né? Não, aqui em São Paulo é mais ou menos esse valor. Eu só perguntei isso porque, como eu falei, tem pacientes aqui, tem pessoas leigas, né, que na verdade estão assistindo porque tem zumbido, só para elas terem uma noção de quanto custa, enfim. Patrícia, qual o centro que mais estuda
a ressonância magnética, desculpa, a estimulação Estimação. magnética no zumbido é a Alemanha? Qual país? É, eu diria que é a Alemanha. Tá. A Alemanha é disparado. É, né? Eles têm muito trabalho publicado em estimulação magnética. Até Perfeito. porque eles têm lá um grupo bom, né? O grupo lá de Regensburg, né? É, Do Bertels. exatamente. E eles têm um grupo bom, assim, de psiquiatras. E, assim, é muito multidisciplinar, né? Então, eu acho que isso também ajuda, porque você tem uma equipe de todas as áreas que entende dentro da sua área sobre o assunto, né? Então, acaba sendo um negócio bem enriquecedor mesmo. Muito bom. Bom, deixa eu ver se tem. Pessoal, pode começar já a mandar as perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas específicas da estimulação magnética, mas também podem fazer perguntas gerais sobre zumbido. Bom, estamos aqui diante de uma grande especialista em zumbido, então podem aproveitar, façam perguntas, tá? Tem uma pessoa aqui que perguntou o N da pesquisa, foi 29, né, Patrícia, que você falou no início da live, Foi, né? foi até assim, é uma amostra pequena, né? A gente fez 15 pacientes no grupo ativo e 14 no grupo placebo, foi randomizado. Enfim, é porque quando a gente vive essa coisa da pesquisa, a gente vê como é difícil fazer pesquisa, né? Sim, E acho que aqui no Brasil mais ainda. Então, mas aí. eu abracei muito a minha pesquisa e eu fazia quase. Claro, eu tive a ajuda de muita gente, sem dúvida. Graças a Deus, muita gente me ajudou, mas acaba que fica muito na nossa mão, né? Muita coisa na nossa mão. E talvez eu seja uma pessoa meio centralizadora e gosto também de estar ali fazendo tudo. É muito trabalhoso. E eu escolhi um assunto muito trabalhoso, um protocolo muito trabalhoso, que eu já no final falei, bom, 29 tá bom, o estatístico já tinha calculado lá a minha amostra, olha, tá, vamos, porque eu já não estava aguentando É mais. Mas no lógico. final foi isso. Ó, tem uma pergunta aqui do Sérgio Cavalcante. Qual a duração de uma sessão? Uns 40 minutos? Olha só, no meu protocolo, foram 30 minutos. Normalmente 30 minutos, às vezes até um pouquinho menos, dependendo do protocolo, do número de pulsos, porque a estimulação magnética para tratar zumbido, para tratar, né, as doenças, depressão, enfim, é a estimulação magnética repetitiva. Você emite pulsos repetidos sobre a área que você quer estimular. Então, dependendo do protocolo, do número de pulsos que você quer emitir naquela sessão, pode ficar um pouquinho menos do que meia hora, mas é em torno de meia hora. Tá. Ô, Patrícia, você deve ter lido o trabalho da Renata Marcondes, né? Que ela Li, foi da era minha até. época, que eu tava lá. Eu lembro bem quando eu tava fazendo doutorado, ela também tava fazendo. E o resultado dela foi ótimo também. Ela teve resultados bem Foi. positivos. E outra pergunta aqui que uma pessoa fez: se o aparelho ele faz barulho? Faz. Esse é uma das questões. O aparelho faz barulho. É igual, não sei, para quem já fez o exame de ressonância magnética, é um barulho parecido, é um barulho alto, tanto que a gente tem que botar um plugzinho no ouvido do paciente para proteger, tá? O tempo é curto, não é um barulho alto o suficiente para causar nenhuma lesão auditiva, mas tem que botar um plugzinho, um protetor para o barulho não incomodar. Perfeito. Ô, Patrícia, com relação a essa influência aí, antes deixa eu perguntar aqui uma pergunta do Alexandre. Existe contraindicação? Existe como você está gerando um campo magnético, uma das grandes contraindicações é fazer em pacientes que usem equipamentos elétricos. Por exemplo, implante coclear, quem usa implante coclear, que tenham ímã, né, magnéticos, enfim. Não pode, usuário de implante, de marca-passo, isso. Tem que tomar cuidado com quem tem clipe de aneurisma de metal, qualquer material metálico intracraniano, enfim, tem que tomar cuidado. Não é contraindicado, mas eu diria para ter uma cautela em gestante. Existem estudos com estimulação em pacientes com epilepsia, mas também é crítico você, às vezes, dependendo do protocolo que você vai usar, colocar um paciente que tenha crise convulsiva, que seja epilético, para ficar agitando, né, o cérebro dele com essa estimulação. Então, eu diria também que tem que ter uma cautela com os epiléticos e quem tem crise convulsiva. Tá. Efeito colateral, é a pergunta da Rosane.
Olha só, o procedimento é extremamente seguro, tá? Se for realizado dentro dos critérios de segurança do Conselho Federal de Medicina, não existe nada de sério que possa acontecer. Mas o grande efeito colateral é dor. Eu mesma já testei, obviamente, em mim, e realmente é desconfortável sobre Durante a aplicação? durante. É como se você realmente levasse uns pequenos choquezinhos aqui no couro cabeludo. Então, às vezes, dói. Dependendo da intensidade que você coloca, e a intensidade vai depender de paciente para paciente, da resposta que ele tem, é, claro, dentro do limite de segurança, dependendo da intensidade, às vezes é desconfortável. Dói Tá. durante. Dói durante. Depois, ok, fica só De- sensível. Depois fica sensível, alguns pacientes ainda sentem um pouco de dor depois, mas nada que um paracetamol, uma dipirona, naquele momento não resolva. Então, tirando isso, muito difícil ter outros efeitos. Então é bem tranquilo. É bem Bom, tranquilo, é bem seguro. sim. Tem uma pergunta aqui do Marcelino que eu acho que é bem em relação ao que a gente comentou no início da live. Os Hum, médicos dizem que eu tenho um zumbido devido a uma pequena perda de audição do lado direito. E no hum. fim, disse que não tenho o que fazer. Eu devo continuar procurando melhorar? Sim. Não, sem dúvida, Sem sem dúvida. dúvida. Tem que buscar tratamento, tem que buscar investigar talvez melhor esse zumbido. Talvez seja um caso um pouquinho diferente do que a gente está comentando aqui para estimulação, porque é unilateral, né? Ele tem perda e zumbido de um lado só, num ouvido só. Então, sempre essas assimetrias merecem uma investigação mais detalhada, né? Mais aprofundada. Mas, sem dúvida, tem que buscar ajuda para melhorar, sem dúvida Sim, ele nenhuma. até comentou aqui, o pior, eles ainda falam assim, eu também tenho um zumbido e me acostumo com ele. Olha, Marcelina, a gente ouve de tudo, tá? Tem médicos ou tem profissionais de saúde geral, né? Que falam assim, olha, você não Sim, vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Olha, é cada pérola que a gente ouve que é uma coisa assim absurda que a gente, como eu falei, a gente está aqui para tentar desmistificar, quebrar esse tipo de crença aí, principalmente para os sim, pacientes, porque a gente sabe a repercussão que isso traz na percepção do zumbido. Ô, sem Patrícia, dúvida. teve um artigo que eu li que Hum, ele fala sobre essa questão toda, né, da influência do sistema nervoso central, principalmente sistema límbico no zumbido. Tem um artigo que ele usa uma frase assim, que o sistema límbico seria a chave para virar esse zumbido e deixar fazer com que ele não seja percebido pelo córtex. sim, Porque, para quem não sabe, o zumbido ele é percebido pelo cérebro, pelo córtex auditivo e não por aqui, tá bom? Pela orelha. Então, ele usa essa frase. Você concorda ou você acha que tem outras regiões do cérebro que participam dessa percepção? Dessa indução para que esse zumbido seja percebido pelo córtex? uhum. Olha só, eu li esse artigo dessa questão da interação límbico-auditiva, né? E eu acho que, assim, é um artigo de um pesquisador que eu admiro muito, né? De um Sim, grupo americano que eu admiro muito. E acho que eles são excelentes, né? Neurocientistas, sim. inclusive. Eu tenho uma tendência a achar que sim, sabe? Porque é difícil, às vezes, você explicar. Por exemplo, a gente fala muito. A perda auditiva é a grande causa do zumbido. Tá. Dos pacientes que têm zumbido, talvez 90% deles tenham uma perda auditiva, que até prova em contrário poderiam justificar se é a causa daquele zumbido. Mas, do outro lado, a gente tem, por exemplo, pacientes com perda auditiva, pelo menos uns 30% deles que não tem zumbido. Como é que você, né, explica, poxa, como é que 70% tem perda e tem zumbido e os outros 30% têm a mesma perda, talvez tenham as mesmas alterações plásticas cerebrais e não percebe o zumbido? Então, eu acho que essa chave, e ele conseguiu mostrar com exames funcionais, essa interação entre o sistema límbico e o sistema auditivo, como se fosse um portão, né? E ele é bem claro em relação a isso. A ser um portão que faz com que, se eu tiver esse portão fechado,
eu não percebo zumbido. O meu zumbido não chega na minha consciência auditiva, né? É Se como esse se portão... agisse como uma alça inibitória, inibindo a Exatamente. passagem dessa percepção do zumbido até o córtex. É Exatamente. isso, né, Eu vou te Patrícia? dizer que eu acho que essa é uma teoria que, para mim, pelo menos me ajuda muito a explicar os meus pacientes, para os meus pacientes, por que que algumas pessoas têm as mesmas condições que ele, que o paciente, e não tem E não tem zumbido, né? zumbido. Então Exatamente. eu adoro esse modelo, adoro. Eu tenho ele no meu computador, no consultório, eu sempre clico lá para explicar para os meus pacientes exatamente como funciona esse modelo. Para É, mim é perfeito. Eu acho que fazendo tem. contraponto, eu tenho alguns colegas que falam assim: eu não sei se eu acredito muito, porque a gente sabe da influência também de áreas como o cerebelo que são ativadas em pacientes com zumbido. O Sim, que é que você acha, Patrícia? então, eu acho que, de verdade, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe com certeza, Sim, né? E se a sim. gente for pensar, assim, de uma forma geral, eu tenho muito uma tendência a pensar também, assim, nosso cérebro está todo conectado, né? Tudo está ligado, tudo está relacionado. Então, talvez eu desarranjo ali, aquele desarranjo de neurônio ali vai gerar um efeito em cascata em outras áreas do cérebro. Então, sim, eu acho possível que talvez a gente não consiga explicar tudo com uma teoria só, né? Com um Sim. modelo só. Sem dúvida, eu acho que talvez hoje, para mim, seja o mais óbvio de pensar e o que está mais palpável. E Mas, é o sem que eu dúvida, geralmente uso nas minhas explicações também, justamente por eu confiar muito nessa equipe aí, que faz esse tipo de estudo com ressonância magnética funcional, nas minhas aulas também. Bom, ainda o que eu estou levando aí como informação é essa linha. Ó, sim. Patrícia, tem uma pergunta do Sérgio, que é: houve algum relato de piora de zumbido de algum paciente depois da sessão em função do barulho do aparelho? Olha, se foi por causa. Na realidade, sim, né? Tudo é possível com zumbido. Piorar, melhorar, a gente vai, né? Trabalhando arduamente para fazer nossos pacientes ficarem bem. Sim, eu tive caso de piora. Um paciente, inclusive, que largou o estudo, sentiu uma piora do zumbido no início do tratamento com a estimulação. Agora, eu não sei dizer se foi por causa do barulho. Ele não relatava incômodo com barulho, não. O barulho não incomodava ele durante a sessão. Mas ele sentiu que piorou e acabou optando por abandonar o tratamento. Mas eu não sei se foi efeito da estimulação, se foi efeito, né, do som, ou se foi algum efeito emocional, enfim, ou tudo junto. Mas sim, tive casos de piora, sim. Tá. Tem uma pergunta: há alguma conexão entre zumbido e Covid? Caramba! Hoje teve uma webinar da Fundação Otorrino que Eu foi não sobre consegui ver. zumbido. E eu É. assisti. E uma das colocações que a doutora Giane fez, Ah, a médica fala aí, otorrina, para quem conta. não conhece, ela fez essa pergunta e aí a doutora Norma Penido, acho que é da Unifesp, Sim, ela é da Unifesp. comentou, na verdade, não sobre o Covid em si em relação ao zumbido, mas ela comentou sobre o uso, às vezes, da cloroquina, que é ototóxica. Ah, sim, sim, sim. Sem dúvida. Boa, boa, bem Né, lembrar. Patrícia? Então ela Bem falou isso, ela lembrado. disse, ó, às vezes a pessoa usa cloroquina para poder, né, cuidar um pouco antes quando sente os primeiros sintomas, e daí a cloroquina daria esse efeito colateral como o zumbido. Agora, a Acho gente sabe super dos razoável. efeitos, né, Patrícia, sobre a questão do olfato, né? Essa questão aí toda a gente já Sem sabe bem, né? dúvida. É. Mas eu acho que não é impossível, não. Enfim, tem uns relatos anedóticos aí de surdez súbita, né? De vertigem súbita, talvez uma neuronite. A gente não sabe ao certo, é uma doença nova, mas impossível, eu acho improvável, mas não é impossível, né? Mas sem dúvida, a medicação é autotóxica, sim, tem um Sim. potencial, né? Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante e muito pertinente, que é: o zumbido, então, é algo psicológico? Pelo fato Olha, da gente estar falando aqui, por exemplo, que tem influência no sistema nervoso central, é o mesmo raciocínio que eu levo para o paciente com dor crônica.
Quando a gente fala assim, olha, às vezes você não tem nenhuma lesão na sua coluna tá ótima, mas você tem aquela dor ali. Então, existe uma função do sistema nervoso central ali gerando aquela dor. Aí a pessoa fala, então é da minha cabeça, é psicológico? Não, não é, Patrícia? Não. Explica aí. Então, não, o zumbido não é psicológico, é real. É Apesar real. de ser um sintoma subjetivo, que a gente não consegue mensurar facilmente, a pessoa tem zumbido, a gente acredita e é isso aí. É um problema real, de fato. Agora, os efeitos que o psicológico tem no sintoma são, sem dúvida nenhuma, potencializadores, né, do zumbido. Então, quanto mais é aquela coisa, né? Quanto mais ansiosa eu fico por causa do zumbido, pior o meu zumbido fica. Quanto pior ele fica, mais ansioso eu fico. Quer dizer, então você entra num ciclo vicioso que seu psicológico, sem dúvida, alimenta, né? Como causa e efeito. Mas dizer que é psicológico, não. Pode Não. acreditar que a gente acredita nos zumbidos reais mesmo. Sim. Tem até uma frase que às vezes os pacientes, tadinhos, eles chegam falando, né, Patrícia? Será que eu tô ficando louco? Que eu tô ouvindo uma coisa que não Sim, existe no ambiente? Falo, não, é real. Então seriam 15% da população mundial que tá maluca, e não é verdade. exatamente. De Né? jeito nenhum, não. De É jeito real, com nenhum, é certeza. real. Bom, a minha amiga querida aqui, a Karina, eu vou passar para ela. Karina, eu vou te passar o artigo, o Ah, autor, tá tá aqui. bom? Ele tem um sobrenome super esquisito. Agora ela perguntou assim: o artigo é Ah. baseado no modelo de Jastreboff, nesse artigo que a gente está falando da É o do influência do Rouse. sistema límbico. Então, olha só, é bem parecido, tá? Eu costumo, quando eu dou aula, eu costumo inclusive comparar e até exaltar o Jastreboff nisso, porque quando ele descreveu o modelo neurofisiológico, em 1990, como ele foi uma pessoa iluminada, né? De Foi. descrever esse efeito, essa inter-relação entre o sistema límbico e o sistema nervoso auditivo central. E aí, se você pegar o modelo do Jastreboff e o modelo do Rouse-Checker, né, assim, esse modelo da interação límbico-auditiva, eles são muito parecidos. Talvez o Rouse-Checker tenha sido um pouco mais específico. Ele identifica as regiões, né, cerebrais do tálamo, do córtex ventromedial, né, no sistema límbico. Enfim, ele especifica mais as áreas dessa Sim. interação. Do córtex Mas, cingulado anterior. do cingulado anterior, exatamente, né? Dos córtex mediais, né? Frontais mediais. Enfim, ele especifica melhor, mas eu acho que é uma evolução do modelo de Jastreboff, sem dúvida. Na minha Sem opinião, dúvida. sim. A Bia Carioca, ela falou assim, a melhor parte em consulta com a doutora Patrícia é que ela mostra o embasamento científico que vai te ajudar. Isso Que aí, bom. muito bom. Isso é Não, muito importante, né, mas é Patrícia? importante, não é? Para mim, eu acho fundamental em qualquer coisa, não é só no zumbido. Eu faço isso com qualquer paciente meu. Ele tem Sim, que entender o que ele tem, né? E ele tem que entender o porquê de eu estar propondo o tratamento para ele. Até porque eu acho que faz parte do tratamento que o paciente também se responsabilize, né? Pelo tratamento dele. sim. E eu acho que isso faz parte também da aliança terapêutica. Você produz uma Sem aliança dúvida. terapêutica com esse paciente quando você passa essa confiança. Então, se ele vê que você está embasando o seu diálogo na ciência, gente, Sim, essa aliança ela fica muito mais coesa, muito mais sem forte. dúvida. Sem dúvida. Ó, a Lívia Noleta, querida de Ah, Recife, ela Lívia. comentou também uma outra questão aí, que inclusive a Norma comentou no webinar hoje, sobre a polineurite em relação ao Covid. do Sim, do oitavo par, né? Polineurites. Ela Apesar tá. de que um grupo concordou, outro grupo não concordou, assim, apesar de que disseram, eu nunca vi, mas a Norma, ela comentou sobre essa questão aí envolvendo o oitavo par craniano. Sim, o polineurite do oitavo par ligado ao Covid, né? Isso, Aí, exatamente. Lívia, tô vendo que ela tá aqui, ó, só nos bons comentários. Ela é Nossa uma amiga do querida, ela é zumbido, ótima. né, Karina? Ó, tem Eu uma acho que a gente tem que ficar alerta mesmo para sim. isso, né? Sem Uhum. dúvida. Tem uma pergunta aqui. Enxaqueca crônica com aura visual pode causar zumbido? Olha só, causar eu não diria não, mas estar dentro do contexto da enxaqueca crônica, sim.
Eu acho que um dos sintomas que pode fazer parte do quadro de enxaqueca é o zumbido. Então, Sim. eu não diria que o fato de você ter enxaqueca, você pode ter zumbido por causa da enxaqueca. Não. Eu acho que o zumbido faz parte dos sintomas que podem estar relacionados à enxaqueca. Tem muitos estudos que falam sobre a enxaqueca como um fator de risco, Sim, né? sim. A Acho que é por enxaqueca aí. sendo um fator de risco para que leve esse caldeirão a borbulhar e a pessoa acabar tendo um zumbido, percebendo esse zumbido, porque Exatamente. a dor, ela é irmã gêmea do Do zumbido. zumbido, sem dúvida. Principalmente a dor neuropática. Ela Sim. ativa regiões do cérebro que são idênticas com as regiões que são ativadas quando a pessoa tem zumbido. Pelo Por zumbido. isso que a dor, junto com o zumbido, realmente faz esse trabalho todo. Tem Sim, uma outra sim. pergunta aqui do Dr. Humberto Viana. Excesso de açúcar e colesterol alto provoca zumbido? Sim. Sim, eu tenho um hábito, claro, estou sendo minimalista aqui, né? Mas até para facilitar, às vezes, para os pacientes, né? Eu costumo dividir os zumbidos como causas, quatro grandes causas possíveis, né? As causas auditivas, as causas somatosensoriais, né? Musculares, enfim. As causas metabólicas e as causas, eu vou colocar o emocional, mas é real o zumbido, mas o Psicogênica. emocional das psicogênicas, exatamente. Então, dentro das causas metabólicas, sem nenhuma dúvida de que as questões relacionadas à glicose, né, ao metabolismo dos carboidratos, da glicose, estão entre uma das principais causas. E eu diria, assim, na minha experiência, glicose e hormônio tiroidiano. São dois que eu, né, vejo muito. O colesterol, sem dúvida nenhuma, está ligado. Mas eu tenho alguns pacientes com colesterol alto, que obviamente tem que baixar o colesterol por mil motivos, e acaba que o efeito de melhora no zumbido não é tão bom quanto eu imaginaria. Mas sim, acho que está relacionado, eu acho que tem que. Mas eu acho, na minha opinião, a glicose é o mais importante, assim, o que está mais ligado Tá. ao zumbido, né? O Patrícia, pegando esse gancho dessa pergunta do Dr. Humberto, por que o açúcar, o que ele vai fazer na via auditiva que faz com que acabe aparecendo um zumbido, se tiver excesso de uma dieta com excesso de açúcar, como foi no meu caso, eu tive um zumbido por 6 meses, por depois da excesso? Páscoa, eu me Você tá acabei na vendo? Páscoa do ano passado, eu recebi um monte de chocolate de pacientes, uns chocolates absurdamente incríveis, e eu não sou de comer doce, eu não como chocolate. E aí eu fui que nem um passarinho todo dia lá depois do almoço comendo chocolate. E eu tinha Tá acabado de vendo? fazer um monte de exames, não tinha nada. Eu falei, foi por causa desse excesso de açúcar. Então, e hoje em dia, só para vocês saberem, eu não tenho mais zumbido. Graças a Deus, meu zumbido foi, fiquei 6 meses com ele. E aí, Que Patrícia, bom. que esse excesso de açúcar, ele pode provocar nessa via auditiva que leva a pessoa a ter zumbido e também esse colesterol alto. Por que acaba provocando? Olha só, na realidade, o nosso labirinto como um todo, né? Vamos pensar tanto a parte auditiva, que estaria mais ligada ao zumbido, quanto a parte do equilíbrio, é um órgão que precisa de muita energia o tempo todo, né? Ele funciona com a necessidade de ter energia o tempo todo, mas ele não estoca energia, ele não tem um armazenamento de energia, ele precisa daquela energia chegando lá o tempo todo. Então, às vezes, é esse desequilíbrio glicêmico, né, de glicose e de insulina, dificulta a entrada de glicose para dentro da célula. Quer dizer, eu tenho muita glicose, mas eu não consigo fazer essa glicose ser usada de uma forma boa para o ganho de energia que a célula precisa. Então, isso acaba prejudicando a atividade dessas células e acaba podendo gerar zumbido, né? Quer dizer, defeito, problemas metabólicos ali na célula que vão gerar zumbido, às vezes tontura, quer dizer, às vezes está tudo isso junto, né? Dentro desse É como se pacote. esse açúcar fosse um combustível adulterado num carro. Exatamente. Então, o combustível está lá, mas não dá para usar, não está bom para Não uso, tá né? bom, o carro não vai funcionar direito, né? Ele vai Exatamente. falhar, alguma Vai coisa vai falhar. acontecer.
Felizmente dá para reverter, né, Karina? Você vê? Exatamente, graças a Deus foi o meu Felizmente. caso. Tem uma pergunta que a mesma pessoa que perguntou sobre a enxaqueca, ela fala assim, caso a enxaqueca tenha relação com o meu zumbido, esteja colocando mais lenha nessa fogueira do zumbido, ela perguntou se a estimulação magnética seria bom para o tratamento. Olha só, em princípio eu não recomendaria não, tá? Apesar de ter também relatos de uso de estimulação para tratar enxaqueca, inclusive, tá? É uma das possibilidades de uso da estimulação magnética transcraniana. Eu acho que está dentro ainda do mesmo grupo do zumbido. Não existe ainda um protocolo totalmente firmado, né? Que aprove o uso absoluto. Eu não optaria por tratamento com estimulação magnética, não. Não Tá seria a minha escolha. Patrícia, aquele mesmo rapaz, o Marcelino, que perguntou se, né, comentou que os profissionais falam para ele que não tem o que fazer, ele falou assim, então, no meu caso, que eu tenho essa perda auditiva, qual o caminho que eu devo tomar? Me ajuda, por favor. Eu já fui em vários médicos e cada vez mais fico desanimado. Então, assim, pelo que eu entendi da história dele, eu acho que ele está indo em médicos que eles estão martelando nessas frases de que não tem tratamento, que não tem cura, né? Eu acho que é ele continuar em busca desse profissional, né, Patrícia, que seja De um alguém, especialista em zumbido, né? De eu acho. preferência, é a Sem minha dúvida. opinião. Não, eu também acho, porque você vê, ele já rodou tanto. Você vê, a gente tem tentado de uma forma bem maciça, né? Todo mundo que acho que estuda zumbido no Brasil, pelo menos, tem tentado maciçamente acabar com essas ideias, né? Com esses pensamentos em todos os profissionais, médicos, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos. A gente está sempre martelando isso na cabeça de todo mundo, né? Mas você vê que ainda existe gente assim, né? Que Muito, gente, é diariamente. Todos os meus é. pacientes falam, eu já ouvi que o zumbido não tem tratamento, não tem cura. Então, assim, Marcelino, é você buscar um profissional. Existe sim, não tem muitos. Tu fala assim, para o tamanho desse Brasil, eu acho que Tem pouca poderia ter um gente, pouco né? mais É especialistas, mas a verdade. gente tem sim, tá? Então, vai em busca dos especialistas que são pessoas realmente que se dedicam mais a estudar o zumbido, tá? Bom, o doutor Humberto perguntou de novo, excesso de cafeína provoca zumbido? A pessoa pode, de repente, tomar, assim, jarras de café, como eu tenho recebido muito Uhum. paciente que trabalha com marketing, um atrás do Uhum. outro. Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse pessoal de marketing, né? Aí, o que eu achei em comum, Patrícia, Ah. não que provocou, mas eu notei que piorou. Eles falaram assim, ó, tô tomando jarras de café. Então, eu queria que você comentasse um pouco. É capaz de causar ou só de piorar? Perguntas difíceis, hein, Karine? Vamos lá, olha só. Sempre se acreditou que sim, né? Que a cafeína, vamos pensar até do ponto de vista funcional mesmo, né? Se eu tenho um zumbido, que eu sei que é uma atividade aumentada do meu sistema nervoso central, e o zumbido, então, é isso. E eu sei que a cafeína é um estimulante também do sistema nervoso central. Será que o zumbido, a cafeína, não pode, botar mais lenha nessa fogueira, aumentar um zumbido já existente, ou dois, aumentar tanto a atividade, né, do sistema nervoso central dessas pessoas que acabe gerando zumbido, provocando? Olha só, eu vou te falar que sim, porque eu tenho, inclusive, pacientes que já me falaram isso. Olha, se eu tomar muito café, eu fico com zumbido. Eu paro de tomar café, eu fico sem zumbido. Já ouvi, tá? Agora, se a gente pegar evidência, né? Estudos, essas evidências não estão tão claras. Talvez, assim, vamos dizer, o que eu acho baseado nesses estudos, inclusive um estudo que até o Ricardo Figueiredo apresentou num congresso, ele mostrar exatamente. Se a gente pensar assim, talvez um percentual de pacientes que abuse demais de cafeína, isso que você falou, tomar jarras e jarras por dia. E aí
vamos dizer assim, talvez seja um percentual pequeno, você tira a cafeína desses pacientes. Ele mostrou que um percentual pequeno melhorou. Mas os pacientes às vezes achavam que a melhora não era tão grande a ponto deles pararem o hábito deles de tomar café. Então, eu não sei. Tem até um estudo, eu não vou nem saber dizer de qual autor é, eu me lembro de ter lido, mas assim, que avaliou milhares de pacientes, mostrando que não, que a maioria das pessoas que abusavam de café não melhoravam do zumbido com a retirada e que o café, a cafeína teria até um efeito protetor sobre o ouvido, né? Quer dizer, Exatamente. Eu dei uma lida, porque isso realmente é algo que tá um pouco ainda nebuloso. E eu tá, sem comecei dúvida. a fazer, falei, gente, eu vou ler sobre isso. E realmente, Patrícia, a gente vai ver as revisões sistemáticas, eles falam, é inconclusivo em Inconclusivo. relação a isso, em relação à retirada. Agora, sobre o que eu converso com os meus queridos amigos otorrinos, eles falam, bater inclusive com o Ítalo e tal, eles falam assim, a retirar totalmente, falam, meu, não é indicado, porque inclusive a cafeína ela Sim, tem propriedades importantes para o organismo. sem E isso que dúvida. você falou, tem um estudo coreano em que eles pegaram 13 Foi isso mil aí. pacientes e Muita eles gente, né? compararam quem tomava um pouco de café por dia, não é excesso, a gente fala um pouco, e o outro grupo que não tomava nada de café. Eles falaram que a cafeína era protetora para a via auditiva, como você comentou agora. Exatamente. E Então, não você, é e como é que você vai brigar com o estudo com essa 13 mil. amostra? 13 mil pacientes. É muita Exatamente. Então, às gente. vezes a pessoa fala, eu vou tirar. Então, o que eu converso com esses meus colegas otorrinos, eles falam, não é retirar essa cafeína, é tentar diminuir aquele que faz excesso. E aí a gente Exato. fala, né, Patrícia, questão assim de 3 xícaras no máximo, né? Isso, no máximo 3 xícaras de café por Agora, dia. essa xícara, para as pessoas entenderem, tem pacientes meus que falam assim, sabe aquele Xicrona, copinho de plástico? Aquele de Olha, plástico? É esse ou é uma xícara? Me fala. não, é a xicrinha, xicrinha. É mais para o copinho de plástico. 3 xicrinhas de Ah, café, teoricamente café coado, não café expresso. que tem uma quantidade de cafeína muito mais alta. Muito mais alto. E outra, Lembrando, tá. é isso. E outra coisa para a gente lembrar, o café descafeinado, ele não é sem cafeína. Ele tem metade da cafeína de um café não descafeinado, mas ele não é zero Exatamente. cafeína, né? Também, Exatamente. então ficar de olho. Mas aí talvez um descafeinado você consiga dobrar esse teu uso aí diário, É, né? Se a pessoa agora tem hábito de... Uhum. lembrando também, né, Patrícia, sobre a cafeína, que outras bebidas, como por exemplo Coca-Cola, chá preto, chá Sim, mate, chá verde, chá branco, chimarrão, tudo isso tem tem cafeína, cafeína. Tem que entrar tá? na conta da cafeína, não é só o cafezinho, não. Exatamente. Não é só o cafezinho puro. Gente, ó, são 8h57, às 9 em ponto, o Instagram ele corta. Patrícia, se tiver mais alguma pergunta, a gente, qualquer coisa, pode voltar só para finalizar? Claro, Então, pode, sem beleza, vamos dúvida. tentar Vamos terminar embora. aqui, então. Falando em hormônios, uma pergunta. Você acha que o estradiol pode interferir no zumbido? Olha só, eu acho que dentro do grupo dos metabólicos, sim, os hormônios sexuais femininos podem interferir. E daí eu não sei o que que ela quis dizer exatamente com o estradiol, mas eu diria assim, pacientes pré-menopausa ou na menopausa, alterações hormonais nas mulheres podem interferir, sim, pode interferir. Perfeito. Tomo 200 ml de café pela manhã. E o Hum. restante do dia inteiro, não inteiro, mais café. Essa maneira influencia no zumbido? 200 ml, aí dá talvez uma xícara grande, né? Olha, acho que não. Não, assim, o fato de tomar de uma vez ou tomar fracionado não faz diferença. Acho que uma xícara grande talvez equivale a umas 3 xicrinhas. Eu acho que não teria problema, não. A gente tem que lembrar uma coisa da cafeína, Karina. A cafeína também causa dependência, né? Tem gente que fica com dor de cabeça se retira a Totalmente. cafeína. Meus pacientes tiram e dá dor de cabeça. Não pode. Eu sou assim. Eu não posso deixar de tomar pelo menos um café de manhã, senão eu passo o dia com dor de cabeça. Então tem que lembrar disso. Exatamente. E, gente, uma dica. Se, por exemplo, ele comentou aí, eu tomo 200 ml. Se ele toma, ele não observa um aumento, não é, Ah, Patrícia? não. Por
É eu parar claro. de tomar o cafezinho Não. dele. Inclusive, tem pacientes meus que falam, ó, o meu café de manhã é para ressuscitar. Então eu preciso desse café. Eu falei, Gente, nem não pensar, precisa tirar. concordo. Eu não sou Gente, radical com nada. eu vou Pô, encerrar aqui, faltam 20 segundos, eu vou encerrar e volto, tá tá, bom? Então tá bom. voltem agora. Beijos. Combinado, beijo. Combinado.